Fala galera, beleza? Pintou um vídeo novo no canal e hoje a gente vai falar de um tema bacana que é a execução de web job no ambiente da Azure. Web job nada mais é que é um serviço, né? Igual a gente fez outros vídeos aí de Rankfire, de Worker, né? A gente também aí tem a opção de rodar aí serviços, né, em backgrounds aí no ambiente Azure sem ser com a Azure Function, né? Utilizando o web job. Que nada mais é um console, né, que a gente vai criar, né, um console comum, console app, e você consegue fazer aí várias ações aí, depois a gente sobe esse pacotinho no Azure e ele fica lá rodando lá em um tempo que você determinar, e você consegue contornar aí seus problemas aí do seu dia a dia, beleza? Bom, igual eu falei, né, não tem muito segredo, né? A gente vai criar aí um console app, aí no caso a gente está utilizando aí o Net 8. Ele já vai vir aqui com os recursos, né, encapsulados, então a gente vai deixar a princípio o nosso Hello World da vida, e a gente só precisa incluir aqui as bibliotecas do web job, né, porque senão ele não vai reconhecer lá, vai dar problema na hora de executar só a Chrome, ele não vai entender que está completa a execução. Basicamente é o Azure Web Job e o Azure Web Job Extension. E aí, na verdade, eu coloquei o extension só para fazer volume, mas a ideia é que quando vocês forem implementar, você consegue criar configurações específicas no seu Program CS, né? Com Service Provider e tal. Então, você consegue, às vezes, utilizar Blob Storage para fazer alguma coisa, ou alguma configuração específica, você consegue acertar no código, execução, tempo de execução e tal. Mas, basicamente, é isso. Criou seu console app, incluiu o NuGet, né, do WebJob. A gente nem precisa rodar, né, porque é só um Hello World, mas o segredo está no deploy. Então, quando você clica em Publish, no caso aqui eu já criei um profile, mas eu posso criar um novo, né, só para vocês verem qual é o processo. Então, eu escolhi basicamente o folder e o destino onde que vai. Então, vou fechar que eu já tenho criado. Apertou o Publish, ele vai gerar uma release, né, desse cara aqui. Vamos aguardar aqui, jogo rápido, vamos lá, mais um pouquinho. E acessei meu diretório. Eu vou selecionar todos os arquivos através de uma ferramenta de compactação. No meu caso aqui, eu estou utilizando o WinRAR mesmo, ou você pode utilizar o 7-zip ou qualquer outro. Adicionar como arquivo. Ele tem que ser um zip, né? E dou um OK. Ele vai gerar para a gente aí nosso publish. Bom, aí agora o próximo passo é lá no Azure, que eu vou mostrar para vocês aí como que a gente vai fazer importação ou upload desse arquivo, beleza? Bom, vamos lá, galera. E nessa parte do vídeo, então, a gente vai fazer aí toda a parte de acesso, né, ao ambiente da Azure, né? Vamos criar aí nosso recurso, né, nosso web app e deixar aí pronto para que a gente faça aí nosso upload e a gente suba, né, faça o deploy do nosso web job, beleza? Bom, para iniciar aí, a gente precisa criar uma conta na Azure, né? Então você consegue criar gratuitamente uma conta aí por 12 meses. Eu acho que tem cerca de R$ 200 de créditos aí para você, dólares de crédito para você utilizar aí durante esse período, beleza? Então você coloca experimentar gratuitamente, aí você vai entrar com seus dados, ele vai pedir um cartão de crédito só para poder vincular a conta, né? Não necessariamente vai debitar algo da sua conta. E depois você fizer isso, né, depois que você fizer isso, né, você vai ter acesso aí à plataforma da Azure. Então, basicamente, ele já abre aqui a home, né, dizendo que você tem uma subscription, né, uma subscrição aí gratuita para você utilizar. E o nosso primeiro passo é criar o primeiro recurso aí que vai ser nosso web app. Então, assim, tem uma infinidade de recursos. Isso aqui é como se fosse um marketplace, né? Então você pode criar máquina virtual, banco de dados, function, chave de cofre, enfim, uma série de coisas. Para a gente dar início ao nosso web job, a gente vai criar um web app. Primeira opção, vamos criar o nosso web app. A subscription é a avaliação gratuita, o nome do recurso. Você pode selecionar um que existe ou criar um novo recurso, né? Então vou colocar aqui
Code Behind, né, que está associado ao nosso canal. É como se fosse um agrupador para você organizar aí seus recursos. No nosso web app, então ele vai se chamar Web Job CB, né, de Code Behind. Ele vai ser publicado como código, runtime net8, automaticamente marca aqui o servidor Windows. Ele vai criar um servidor de plano de serviço, né, onde vai fazer o controle do custo aí do seu web app. E nosso pricing plan, né, nosso plano de cobrança aqui, vai ser o Free F1, que são 60 minutos, né, de processamento por dia. Aí tem os outros, né, que aí cobra R$ 48 por mês e tal, então o Azure tem que ficar muito esperto com relação à cobrança. Então se você não for utilizar a camada gratuita aí, só fica atento aí às cobranças, porque está muito associado ao acesso, a tráfego, então é só ficar esperto para não ser cobrado por algo devidamente. Não vamos criar banco, não vamos trabalhar com integração contínua, né? A princípio, nosso acesso vai ser público. A parte de monitoramento, a gente não vai habilitar o Application Insights, então sem logs. Sem tagueamento também. E revisão e criação. Gratuita e tal, só corre o olho aqui em algumas coisas. E aperta criar. Agora a gente aguarda um pouquinho até que nosso web app seja criado, né? Então, vamos acelerar o vídeo aí para que esse processo seja indolor aí para vocês. Bom, terminou de criar, já acessei o recurso, nosso WebJob CB, né? Então, ele é tratado como uma aplicação, um site, né? Entre aspas, né? Então, a gente consegue acessar ele, por exemplo, externamente. É só a gente clicar nessa URL. E aí é um domínio público, qualquer um pode acessar. Beleza? Lá seu aplicativo está sendo executado, tá, se tivesse um HTML que ele exibir. Olá, seja bem-vindo. Então ele tem todas as configurações, então tem toda a barra lateral aqui, né? Então tem a logo de atividade, tudo mais. O meu ambiente Azure está em inglês, particularmente eu prefiro, mas você configura aí da forma que você quiser. E aí o que importa pra gente é a parte de settings, né? E aí tem aqui a opção de web job, que seria um jobzinho, né, que vai rodar dentro do seu aplicativo. No nosso caso aqui, então a gente tem a opção aqui, a gente não tem nenhum, né, nenhum web job. E a gente vai adicionar o nosso web job agora, né, utilizando essa opção de adicionar. Aí ele vai abrir essa janelinha, né, então a gente precisa pôr um nome no nosso web job, vai chamar aqui serviço, né. Ele pede para selecionar um arquivo, então como o nosso método aqui é manual, a gente vem aqui, né, aí a gente vai na pastinha que é onde que a gente fez o publish, né, e pega o nosso arquivo, né, que está zipado. A gente escolhe se vai ser uma execução contínua, né, que vai ficar rodando eternamente, um loop infinito, ou se vai ser através de trigger, onde a gente vai definir um horário para que seja executado. Então vamos colocar como trigger, né. Ele pergunta se é um schedule manual, se é manual ou se é schedule. Então, se fosse manual, toda vez eu tenho que entrar ali e dar um play. E caso contrário, o schedule vai ser executado a cada X tempo. Beleza? Bom, esse cron aqui, ele é um código, né? Que você determina. Então, tem várias formas de você programar, que você consegue rodar a cada X horas, no horário tal, uma vez por semana, uma vez no início do mês. Então, tem um código que você aplica aqui para que você determine esse tempo. Então, eu cliquei aqui na opção Learn More, né? Ele vai explicar aqui sobre essa questão de criar um web job agendado e tal. E ele mostra aqui a parte do cron expression, né? Como que funciona.
E aí ele cita até alguns exemplos, deixa eu ver se é aqui, não, na verdade é no link aqui da expressão Scrum. E aí que nesse link ele vai explicar como que funciona essa questão do temporizador. Então ele traduziu para o português e tal. Ele traz aqui embaixo um exemplo de expressões. Então ele fala que tudo é tratado com base nos parâmetros que são passados a cada posição. Então, por exemplo, primeira posição, segundo, minuto, hora, dia, mês e ano. Tratado em cada posição. Então, seria mais ou menos assim: segundo, minuto, hora, dia, mês e ano. Em resumo, seria basicamente isso, mas ele varia um pouco, porque o formato que o Azure trabalha é o Cron Tab, né? E é um uso bem específico para o Azure. Tem algumas funções que você vai achar em sites no Google que às vezes não vão funcionar na Azure. Então só precisa ficar atento a isso. Então a gente tem aqui uma vez a cada 5 minutos, uma vez a cada hora. Então a gente pode copiar, por exemplo, este aqui. Voltamos para o Azure, né? A gente cola aqui, coloca para executar a cada 1 minuto, por exemplo. Certo? Eu vou criar nosso web job. Ele demora um pouquinho para criar. Vamos aguardar, acelerar o vídeo para vocês. Bom, apareceu. Beleza? Então, ele deu como complete, né? Provavelmente ele já fez alguma execução, a gente consegue ver aqui no log. Ele executou, tem um Hello World. A gente consegue dar um play manual dentro do intervalo, se a gente quiser. Então, a gente pode colocar para rodar. Mas como é muito rápido, ele já deu complete, né? A gente pode abrir o log novamente. Ele vai rodar aqui já em outro horário diferente. Então, aqui ele rodou às 2h50. E aqui dos 50 e 41, um intervalinho de uns 20 segundos mais ou menos. Esse horário está errado porque como ele trabalha provavelmente com o TC Now, né? Então tá 3 horas aí de diferença do nosso horário. Então você viu que é bem tranquilo, né? A criação de um web job dentro do nosso serviço. E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz algumas manobras aqui. Porque, por exemplo, esse botão delete ele costuma dar muito problema para você apagar o web job, porque às vezes está rodando e tal. E aí você não fica um pouco refém aqui das manobras que você consegue fazer dentro do WebJob. Tem um carinha aqui dentro do navegador, eu vou até mudar a disposição da minha imagem aqui para não atrapalhar, beleza? Que é a parte de Development Tool. E você acessa esse cara aqui, Advanced Tool. Quando você acessar, você vai clicar, ele vai abrir um outro cara, um cara chamado Kudo, onde que, entre aspas, ele faz a administração do servidor que está rodando sua máquina. Então aqui você consegue ver o processo que está rodando. Então tá lá o W3WP, né? Web App, bonitão. Se eu vir em Properties, eu consigo matar esse processo. Então matando esse processo, ele vai matar o meu web job e aí ele vai ficar em estado de abortado. Então, a gente matou aqui, vamos esperar desaparecer e tal. A gente volta aqui. Às vezes ele restarta automaticamente, mas a maioria das vezes ele já consta aí como abortado. Abortado, ou seja, ele não vai executar mais. Mesmo que se ele tiver aí com a trigger, olha, tá vendo aqui, ele meio que não morreu ainda. Tanto é que se eu der um refresh aqui, vai estar vivo ainda o meu processo. Mas a maioria dos casos, você consegue fazer esse procedimento. Ah, não preciso excluir esse web job. Então eu venho e dou um kill. Aí você consegue matar de fato ele. Aí ele não quer morrer, que ele tá teimoso. Ah, eu quero. Aquele delete não tá funcionando. Então você pode vir aqui em CMD. Você consegue acessar o diretório onde está o webjob. Então você pode vir aqui em site, www.root, appdata, jobs, trigger, e aí está aqui o nosso serviço. E aqui você consegue baixar o arquivo, né? Ou de fato deletar, que é a ação daquele botão que está na tela. Então esse cara aqui é bastante útil. Você pode conferir variáveis, né? Então connection string, por exemplo, está no seu web settings. O que está setado lá? Várias variáveis de ambiente, inclusive aquela que eu comentei, né?
da região, a gente pode vir aqui, ó, variáveis de ambiente, que seria nosso arquivo de configuração. Então, por exemplo, não tem nenhum. Eu posso dar entrada em uma aqui. Eu venho aqui, coloco essa chave, é uma chave do Azure, Website Time Zone, e eu venho e coloco a nossa configuração de região, que é Sul da América, né? Eu dou um Apply. Aí eu vou confirmar aqui que estou inserindo essa atualização. E aí ele já automaticamente identifica a nossa região e provavelmente já vai acertar aí nosso time zone. Bom, pessoal, então é isso. A ideia mesmo é a gente explorar aí a questão do WebJob, como que é o seu funcionamento, né? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, né? Apesar de curto aí, mas você consegue realmente entender na prática como que a gente trata a execução de serviço, né? No Azure. É um exemplo alternativo, caso você não queira utilizar a Function. E é isso, tá curtindo o canal, tá gostando, dá aquela força pra gente, curta, compartilha com o coleguinha e valeu!